Está preparada para se despedir? O Senhor falava fortemente ao meu coração. Se despedir das coisas passadas. Se despedir das coisas antigas. Se despedir do que não serve. Meu Deus. Muitas das vezes nós não queremos se despedir. Quem é que gosta de despedida? Ninguém gosta de despedida. Eu não gosto de despedida. Me lembro eu que quando eu morava em Santa Catarina, que eu vinha visitar os meus pais. Quando eu ia para o aeroporto. E aquela despedida, ela era muito difícil. Porque a despedida dói. Aleluia. Só que o Senhor falava assim, tá preparada para se despedir? Se despedir do que não agrega. Se despedir do passado. Se despedir daquilo que não influencia, mas do que atrasa. E muitas das vezes, tem coisas que Deus vai fazer acontecer na nossa vida, para que nós venhamos se despedir, porque Deus não frustra. E o Senhor te trouxe aqui para dizer assim, eu não frustro. Aleluia. Eu não frustro. Lucas capítulo 5. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago. Ele viu quantos? 2. Perto da praia, os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Eles estavam lavando o quê? As redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar a multidão. Olha só. Jesus viu 2 barcos. Mas Jesus só entra em um. Aleluia. Era 2. Mas Jesus só entra em um. E ele entra no de Simão. Porque o Senhor tinha propósito. Jesus não entra em barco sem propósito. No barco que Jesus entra é porque ele tem o quê? Um propósito. E ele escolhe o de Simão para entrar. Aleluia. Só que antes de acontecer o que tinha para acontecer, Jesus primeiro vai ensinar. Porque tem coisa que nós precisamos aprender. Tem coisas que primeiro Jesus nos ensina para depois fazer. Oh, rabaço, precalabaço. Tem coisa que primeiro Jesus vai ensinar a mim e a você, para depois ele fazer. Aleluia. E nós vemos que ele viu os 2, mas ele só entra em um. Aleluia. E ele escolheu o de Simão. E eu quero dizer algo de Deus para você. Jesus escolheu o teu barco para entrar. Só que quando ele entra dentro do barco, ele diz, eu vou ensinar a ela. Porque ela precisa aprender algumas coisas. Eu vou ensinar porque tem gente que precisa aprender. Daí quando aprender é que eu vou fazer o que eu vim para fazer. Oh, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Aleluia. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. O interessante é que Jesus primeiro ensina. E depois dá ordem.
Só que eles já vinham de uma frustração. Aleluia. E é muito difícil acreditarmos quando saímos de uma frustração. É muito difícil acreditarmos quando estamos vivendo uma frustração em algo que nós queríamos que acontecesse e não acontece. Até porque Simão, aleluia, era um pescador nato. Sabia exatamente, aleluia, aonde, na visão dele, o peixe estava. Mas a frustração aconteceu por quê? Porque aquilo que ele pensava que sabia, de repente, ele não entendeu nada. Por quê? Porque não pescou nada. Não aconteceu da forma que ele queria. Não aconteceu com as habilidades dele. Não aconteceu do jeito dele. E quando as coisas não saem do nosso jeito, não saem da nossa forma, aleluia, bate em nós a frustração, a vontade de desistência, a vontade de parar, a vontade de largar as redes, a vontade de abandonar tudo. Oh, rabarraçou, recalabas. E eu aqui estou falando com pessoas que estão querendo desistir e largar as redes, que estão querendo parar. Oh, rabachei, derebas. Só que eu vim aqui para dizer para você que o Senhor lhe diz: não é tempo de desistir, tampouco de parar. Se não deu certo do teu jeito, vai dar certo do jeito de Deus. Oh, rabaçou, porque é como o Senhor quer. Oh, rabaçou, rederebas. O Senhor diz assim: eu tiro do teu controle para mim assumir as rédeas, para mim assumir a situação. Oh, rabaçou, rederebas. E eu vejo o Senhor assumindo situações hoje aqui. Eu vejo o Senhor assumindo situações hoje aqui e dizendo: a direção quem vai dar sou eu. A direção quem vai dar sou eu. Aleluia. Está sobre o meu controle a partir de agora. Eu entro dentro do barco que eu quero entrar para fazer o que eu quero. Oh, rabarra.